E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Quascast, ao podcast da Igreja Presbiteriana de João Lisboa. E hoje nós vamos continuar aqueles nossos estudos sobre a apologética pressuposicionalista, né? Nós vamos dar continuidade. Hoje, mais especificamente, nós vamos falar a respeito do cristianismo pós-moderno. Então vamos abrir aqui o nosso slide. Então nós vamos falar sobre cristianismo pós-moderno. Vamos esperar um pouquinho aqui que parece que está... Vamos ver se vai dar certo. O cristianismo pós-moderno. Então nós já vimos a respeito de como a modernidade ela influenciou a igreja cristã. E para você aprender isso, você tem que dar uma olhada lá nas nossas aulas anteriores, né? Esta aula que nós estamos tendo é a aula 6. E nós vimos como o modernismo ele influenciou a teologia da igreja. Agora nós vamos ver como as mesmas ideias que deram luz ao pensamento pós-moderno, elas também influenciaram a igreja. Os iluministas, eles durante toda a Idade Média, eles afirmavam que a religião ela iria desaparecer. Por quê? Porque o homem estava se tornando incapaz de crer no sobrenatural. Então, o sobrenatural ele era algo do período pré-moderno, era algo que as pessoas acreditavam porque elas não tinham a ciência, elas não tinham a capacidade de explicar, por exemplo, os fenômenos naturais. E agora a ciência estava descobrindo como diversas coisas funcionavam e não ia sobrar espaço para a religião. Mas isso não aconteceu. E com medo dessa profecia se cumprir durante a modernidade, os liberais cristãos, eles tentaram manter a religião viva. E eles tentaram manter a religião viva adaptando a religião ao pensamento racionalista. Por isso, no século XX, iniciou-se ali uma batalha teológica entre aqueles que eram chamados os modernistas liberais e os fundamentalistas. Os fundamentalistas eram aqueles que interpretavam as escrituras utilizando aquele método histórico gramatical que foi legado pelos reformadores do século XVI, né? Eles viam a escritura como o seu fundamento e por isso ganharam até esse nome de fundamentalistas, especialmente por causa de algumas literaturas que eles compuseram que tinha esse nome, né? Uma série de literaturas que tinha esse nome, os fundamentos. Eles ficaram conhecidos como os fundamentalistas. E eles passaram a ser ridicularizados. Eles eram ridicularizados pela mídia, eles eram atacados como ultrapassados na maioria dos seminários e faculdades. Essas instituições elas estudavam a Bíblia não como a palavra de Deus, que havia sido autorizada por ele, mas como qualquer outro documento antigo, usando a metodologia histórico-crítica da erudição científica moderna. Então colocaram de lado o pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Os pastores, eles não se preocupavam mais com o céu ou com o inferno, mas agora a principal preocupação dos pastores era com o bem-estar dos fiéis na vida presente. Por esse motivo, eles utilizavam a psicologia e eles aplicavam os mesmíssimos métodos e pressupostos dos cientistas sociais seculares em seus sermões, em seus estudos, em suas análises da sociedade. Mas isso tudo sucumbiu com o advento daquilo que nós chamamos de pós-modernidade. O erudito Jean Edward Weif ele vai dizer o seguinte: hoje o utopismo político e a ingenuidade psicológica da teologia liberal, enquanto ainda dominando a maioria dos seminários principais, parecem curiosamente ultrapassados. Em lugar de estarem atraindo o homem moderno, as igrejas liberais têm caído muito em número de membros. Se os liberais é que tinham razão, então não há realmente nenhuma necessidade de se existir uma igreja. Se a Bíblia é um mito e não precisamos realmente ser salvos, como os liberais pregavam com tanta sinceridade, por que não ficar dormindo nos domingos de manhã? A ironia é que as igrejas conservadoras e fundamentalistas começaram a crescer, atentando às necessidades espirituais genuínas que as igrejas modernas repudiavam, né? Então, se você deve olhar para a Bíblia apenas como um livro que conta a história da fé dos antigos,
E se realmente não há nada do que você ser salvo, se o inferno não é literal e algo parecido, então por que que nós vamos perder o nosso tempo acordando de manhãzinha, no nosso dia de folga, no domingo, para ir para a igreja, para ir para a escola bíblica dominical, né? Então, as igrejas liberais, elas começaram a cair em número, e aqui Jane Veith, ele está falando ali no finalzinho do século XX, anos 90, por aí, e já acontecia isso, né? As igrejas liberais estavam perdendo membros, enquanto as igrejas ortodoxas, elas estavam crescendo. As igrejas conservadoras, elas voltaram a crescer, mas os pós-modernistas também, eles desenvolveram maneiras de interpretar as escrituras. Eles interpretavam as escrituras de forma bastante distintas dos antigos ortodoxos, né? Então a gente vai ver aqui sobre o surgimento da neo-ortodoxia, que deixando bem claro aqui, a neo-ortodoxia, ela não surge influenciada pela pós-modernidade, porque ela surge antes do advento da pós-modernidade, ou mais ou menos ali no mesmo período. Mas o que influencia, o pensamento que vai influenciar a neo-ortodoxia é o mesmo pensamento que vai influenciar o pensamento pós-moderno, né? Os intérpretes pós-modernistas, eles tiveram suas bases fixadas por um sujeito chamado Karl Barth, que era um teólogo suíço. E alguns dizem que Karl Barth, ele foi um dos maiores teólogos do século XX, um teólogo bastante influente na história da teologia. Karl Barth percebeu os efeitos nocivos do liberalismo teológico, os efeitos nocivos do método histórico-crítico. Ele propôs uma nova hermenêutica, ele propôs uma nova teologia que veio a ser conhecida como teologia neo-ortodoxa. A teologia desse estudioso, ela foi chamada de teologia neo-ortodoxa porque ela era vista por muitos como o ressurgimento da teologia reformada. Então as pessoas olhavam para a teologia que Karl Barth estava fazendo, principalmente os liberais, e eles diziam: o que ele está fazendo, essa teologia dele, é a teologia tradicional reformada. No entanto, quando a gente vai olhar melhor, a gente vai ver que ela diverge da ortodoxia em sua concepção acerca da palavra de Deus, da doutrina do pecado, por exemplo, né? Nesses dois pontos, então, ela vai divergir da ortodoxia. O que é a Bíblia? O que é o pecado, né? A resposta da teologia neo-ortodoxa de Karl Barth vai ser uma resposta diferente. A teologia reformada tradicional, ela vai afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Que a Bíblia, ela foi revelada aos autores bíblicos, que escreveram os textos das Sagradas Escrituras. E esses autores bíblicos, eles escreveram tudo inspirados pelo próprio Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Essa doutrina de inspiração, ela vai chegar à conclusão lógica de que se os manuscritos originais, eles são sem erros, essa doutrina da inspiração vai chegar à conclusão lógica de que os manuscritos originais, eles são sem erro ou contradição. Por quê? Porque foi Deus que inspirou. E se Deus, ele é onisciente, então Deus, ele não comete erro. Então a Bíblia, ela é a revelação completa e suficiente de Deus. Ela é inspirada por Deus e ela a si mesma declara como sendo suficiente para a nossa fé e para a nossa vida de prática cristã. A neo-ortodoxia, por sua vez, ela vai ser baseada ali, ela vai pegar João 1:1 para basear as suas ideias e vai afirmar que Jesus é a palavra de Deus, o verbo. E a Bíblia, ela seria simplesmente a interpretação que os homens fizeram das ações da palavra, do verbo, do Logos. Assim, a Bíblia, ela não é inspirada por Deus. Ela é um documento humano. Várias partes dela podem não ser literalmente verdadeiras. Deus falou através da história redentora. Ele fala agora quando as pessoas encontram Jesus nas páginas da Bíblia. Mas a própria Bíblia, ela não é uma verdade objetiva. Nós percebemos aqui o espírito da pós-modernidade, que descarta qualquer verdade objetiva. Então a neo-ortodoxia, ela ensina que a Bíblia, ela é um meio de revelação, enquanto que a ortodoxia ensina que a Bíblia é a própria revelação. De acordo com os teólogos neo-ortodoxos, a revelação, ela depende da experiência ou interpretação pessoal de cada pessoa.
A Bíblia ela se torna a palavra de Deus quando ela utiliza as palavras das Escrituras. A Bíblia ela se torna a palavra de Deus quando o próprio Deus utiliza as palavras das Escrituras para levar alguém até Cristo. Então, segundo essa cosmovisão neo-ortodoxa, todos nós temos a obrigação de fazermos o bem aos nossos semelhantes. Primeiro vamos entender aqui melhor um pouquinho a visão acerca da Bíblia, né? Então, o que é a Bíblia para os neo-ortodoxos? Ela é o meio pelo qual Deus se manifesta. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia ela se torna a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia e você lê a Bíblia e você está passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, e aquele texto ele lhe traz consolo, aquele texto ele lhe traz esperança, aquele texto ele lança luz sobre os seus problemas e mostra o que você tem que fazer. Então o Espírito Santo ele está utilizando aquele texto para falar com você. Então não significa, nesse momento, não importa se aquelas histórias dos milagres mesmo, elas aconteceram ou não. O que importa é a importância que aquele texto tem para você. O que importa é como aquele texto te faz compreender melhor Deus. O que importa é como aquele texto faz você compreender melhor você mesmo. O que importa é como aquele texto faz você compreender melhor o mundo. E não a literalidade desse texto. É mais ou menos assim que pensa os neo-ortodoxos. E a respeito do pecado, como é que eles pensam? Segundo a cosmovisão neo-ortodoxa, todos nós temos a obrigação de fazermos o bem aos nossos semelhantes. Então, o pecado ele vai se tratar de nossa rebeldia contra essa obrigação. Todo mundo tem a obrigação de fazer o bem aos semelhantes. Quando uma pessoa, ela, em vez de fazer o bem ao semelhante, ela faz o mal, ela faz coisas egoístas, coisas que vão levar à destruição do seu próximo, ou que vão levar ao sofrimento do seu próximo, então isso é o pecado. Quando Cristo se revela aos seus filhos por meio das Escrituras, então eles se tornam pessoas melhores e eles buscam fazer o bem ao próximo. Então quando isso acontece, essa pessoa ela está sendo salva. A salvação vem para aqueles que têm um encontro subjetivo com Cristo na Escritura, como eu li, né? Ele lê a Bíblia e ele vê ali a luz para os seus problemas, vê ali a luz para a sua vida, o sentido da sua vida. E aí, tendo esse encontro subjetivo, ele busca fazer o bem ao seu próximo. Não é necessário nenhuma aceitação de um conjunto de verdades, como o credo apostólico, as confissões, não é necessário nada disso. A neo-ortodoxia coloca uma ênfase no trabalho social, na responsabilidade ética de amar os outros. Então, a neo-ortodoxia ela vai ser um tipo de síntese entre o liberalismo teológico e a ortodoxia. E o resultado dessa nova teologia foi que ela acabou sendo desprezada tanto pelos liberais quanto pelos ortodoxos. Então, a respeito da compreensão das Escrituras, vamos ver aqui como se diferencia aí a compreensão das Escrituras nesses diferentes ramos, nessas diferentes escolas da teologia, né? O que é a Escritura na ortodoxia liberal? O que é a Escritura na ortodoxa? O que é a Escritura na teologia liberal? O que é a Escritura na teologia ortodoxa? O que é a Escritura na teologia neo-ortodoxa? E nós vamos poder diferenciar da seguinte forma. Primeiro, para os ortodoxos, né, que somos nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que o peixe engoliu Jonas. Então, analisando aí esse evento de Jonas, nós acreditamos que o peixe engoliu Jonas, porque o livro em questão, que é a Bíblia, e o livro de Jonas, né, o livro de Jonas, ele vai se apresentar como uma narrativa histórica, né, e o Novo Testamento ele reconhece Jonas como sendo isso, como sendo uma narrativa histórica, e não apenas uma alegoria ou algo parecido. Então o gênero literário é uma narrativa, não é uma parábola, não é um poema. Se a Bíblia é a palavra de Deus, essa história ela só pode ser verídica, porque ela se apresenta na Escritura como algo que aconteceu de verdade. E se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus não mente, então essa história aconteceu de verdade. Então é por isso que nós cremos na história de Jonas. É por isso que nós cremos que o peixe de fato engoliu Jonas, o grande peixe. Para os liberais, a Bíblia ela só contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Eles afirmam que não seria cientificamente possível o peixe engolir Jonas
ele continuar vivo depois de 3 dias. Então a história de Jonas, ela é um mito que tem lições importantes para nos ensinar, e essas lições são a palavra de Deus. Alguns até dizem que o Deus da religião natural, ele revelou seus maravilhosos ensinamentos não só na Bíblia, mas tanto na Bíblia como no Alcorão, ou nos livros budistas, ou em qualquer livro sagrado, né? Para os neo-ortodoxos, por sua vez, não importa se o peixe engoliu ou não Jonas. Essa história é literal ou não. Não importa. Os ortodoxos e os liberais ficam brigando por isso, mas isso é o de menos. Se nós acreditamos em sua história, nós acreditamos no poder daquela história, e nós tiramos lições importantes para as nossas vidas, ela pode nos confortar e nos mostrar a luz. Então, isso é o que importa. Aquilo torna-se a revelação de Cristo para nós. Então isso é que é importante. O impacto que isso tem nas nossas vidas. A maneira como isso traz sentido para as nossas vidas. A maneira como isso traz luz para nós resolvermos os nossos problemas. Isso é o que importa. Se aconteceu ou não, é o de menos. É assim que pensa o neo-ortodoxo. Então nós devemos nos apegar, segundo os neo-ortodoxos, a essa revelação. Nós devemos crer que nós estamos sendo direcionados por Deus, e percebemos então aqui a influência existencialista, que vai ser a mesma quando nós estudamos pós-modernidade. Nós vimos que a base lógica para a pós-modernidade é o existencialismo, e que vai ser a mesma base lógica para a neo-ortodoxia. Se sou eu quem dá sentido à minha vida, diz o existencialismo, né? Quem dá sentido à minha vida? Eu mesmo. Se sou eu quem dá sentido à minha vida, esse sentido ele pode ser o cristianismo. E se eu quiser que o sentido da minha vida seja o cristianismo? Então está aí o espírito da neo-ortodoxia. E nós vemos esse tipo de espírito no Caio Fábio, né? Quando a gente vê, por exemplo, aquela entrevista que ele deu no programa De Noite com o Danilo Gentili, você vai ver que a ideia é exatamente essa. E principalmente essa questão de Jonas. Não importa se aconteceu realmente ou não. O que importa é o que nós podemos aprender e se aquilo traz sentido para as nossas vidas. Então a gente vai ver aqui esse trecho dessa história. Vamos lá. Então a gente viu aí, né, aquilo que o Caio Fábio crê, aquilo que o Caio Fábio acredita. E nós vemos aí que está muito de acordo com aquilo que os neo-ortodoxos ensinam. Então essa é a teologia neo-ortodoxa, aqui para você entender como o pensamento teológico ele foi influenciado pelas mesmas filosofias que a pós-modernidade, que o pensamento pós-moderno. E então na próxima aula nós vamos ver realmente como os cristãos eles vão responder a questões que envolvem tanto a modernidade quanto esse embrião aí da pós-modernidade com o pressuposicionalismo, né? A gente vai entender de fato o que é o pressuposicionalismo. Então, até aqui, vamos nesse momento fazer uma oração, vamos pedir ao Senhor que esteja nos abençoando. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento que nós podemos aprender mais de Ti e da Tua Palavra. Te pedimos ao Senhor que o Senhor esteja fazendo com que os nossos irmãos que ouviram esta aula possam compreender o assunto que foi lecionado e que isso sirva para o seu crescimento intelectual, mas não somente crescimento intelectual, mas também espiritual. Abençoe-os, ó Pai, para que possam utilizar esse conhecimento para a Tua honra e glória. É em nome de Jesus que a Ti nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.